o item 7, que é uma comunicação do Espírito de Verdade. Então, repetindo, para quem tiver entrado aí agora, leremos do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 7. E, na sequência, nós leremos mais uma vez desse livrinho aqui, que eu utilizei também na semana passada, o livro Boa Nova, né, que é um livro ditado por Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier. Então, nós vamos ler desse livro aqui o capítulo 17, Jesus na Samaria, que me parece traz um conteúdo que nos ajuda, né, na discussão dessa mensagem do Evangelho. Acho que tem uma relação aqui. Então, vamos aproveitar esses momentos em que estaremos reunidos, estudando o Evangelho, para asserenarmos os nossos corações, nos concentrarmos na leitura, no estudo, porque, nesse momento, todos nós somos trabalhadores do Cristo, com possibilidades de auxiliarmos no atendimento de espíritos sofredores, né? Então, através da nossa concentração, do nosso pensamento elevado e do nosso desejo de sermos úteis, nós podemos contribuir com fluidos que vão servir ao atendimento. Então, procurem pensar nas pessoas que nós sabemos estão passando por dificuldades, companheiros nossos que tenham desencarnado, seus familiares. Vamos pensar nessas pessoas, certo de que a espiritualidade irá ajudar-nos no atendimento a esses e a outros espíritos que podem até estar em condições mais difíceis ainda, de maiores sofrimentos. Então, essa é uma mensagem do Espírito de Verdade, que diz o seguinte: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, é uma mensagem essa de profundo acolhimento, que denota uma grande compaixão, mas que, ao mesmo tempo, toca naquilo que é o nosso mais profundo interesse, aquilo de que
realmente necessitamos. Então diz, sou o grande médico das almas. Isso é importante porque nossos corpos são importantes. Estar reencarnado é uma oportunidade maravilhosa que devemos valorizar. E o corpo físico é um instrumento para que isso se dê. No entanto, não somos os nossos corpos. Nossos corpos perecerão, se desagregarão e suas partículas irão compor outras estruturas, outros corpos. Mas nós, nossa individualidade, aquilo que pensamos, que sentimos, aquilo que construímos, isso permanece conosco no espírito, que é o que somos, em nossas almas. Portanto, o Espírito de Verdade começa dizendo: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, a doença é aquilo que nos limita, que nos tolhe, que nos traz dor, sofrimento, que nos exaure as forças. E esse irmão nosso, querido, nos diz: venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E a cura significa saúde, bem-estar, disposição, significa termos as nossas capacidades todas elevadas, não tolhidas, não limitadas, de modo que podemos compreender que esse Espírito vem oferecer aquilo que nos irá dessedentar, aquilo que irá satisfazer as nossas necessidades mais profundas. E é isso que o Humberto de Campos desenvolve ao nos recontar essa passagem do Evangelho, contida nesse capítulo 17 do livro Boa Nova, que nós vamos ler agora. Jesus na Samaria. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguindo de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos reverberos do sol, que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que no-lo deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas.
E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou: este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço, com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e, desde muito, penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. O mestre observou-a compadecido e exclamou: Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar. A samaritana meditava. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima,
a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino, com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Nesse ínterim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. Não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo, que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Eu vou continuar a leitura, mas esse é o ponto. Essa é a resposta aos nossos anseios. Essa é a água viva que Jesus veio nos oferecer. Esse é o remédio que nos irá curar as almas. Fazer a vontade de Deus. Erigir um templo a Deus em nossos corações. Realizar a sua obra. Isso é que nos irá sustentar. Isso é que nos fará, de fato, livres e felizes. Isso é que nos trará paz aos corações. É verdade, observou o discípulo olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações, e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da Boa Nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. Às palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós, como todo o seu anelo e o do bem. Eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. E, dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: acaso poderemos admitir que somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Fez-se silêncio entre eles e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam.
Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho, e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabes a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou o outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. A noite começava a cair de todo. No alto, já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu cheio da sua bondade imperturbável. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte, encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Essa me parece uma lição muito importante para nós, porque estamos aqui na Terra, estamos encarnados. Essa é uma oportunidade valiosa para nós. Mas essa também é uma situação na qual a maioria de nós permanece desatento da realidade espiritual, voltando os seus pensamentos, as suas reflexões, as suas energias, o seu interesse para tudo que diz respeito à matéria.
nós permanecemos constantemente buscando a água do mundo. Mas essa água material, assim como tudo o que ela representa, só dessedenta a matéria. E nós não somos matéria, somos espírito. Isso não quer dizer que podemos viver aqui, no mundo material, envergando um corpo de carne, desatentos às necessidades que esta experiência nos impõe. Não é isso. Mas encarnar não é deixar de ser espírito. Portanto, tanto aqui no plano material como no plano espiritual, continuamos tendo as necessidades do espírito que somos. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus não disse que não era importante nós trabalharmos, que não era importante nós atendermos às necessidades do nosso corpo. Mas ele veio nos dizer que nós somos mais do que isso. Essa água viva que ele ofereceu para a samaritana não pode se acomodar num copo, num cântaro ou numa vasilha, porque não é água material. Essa água viva é o amor que Deus depositou dentro de nós e que resume todas as suas leis. Leis que são um reflexo, que são a sua vontade. As leis de Deus refletem a vontade de Deus. Então, se é da lei de Deus que sejamos pacientes, que sejamos caridosos, que sejamos indulgentes, é porque isso é o que Deus quer de nós. Que sejamos diligentes, trabalhadores, fiéis, dignos, honestos, abnegados. Essa é a vontade de Deus. Portanto, essa deveria ser também a nossa mais profunda vontade. Porque só realizando essa vontade de Deus é que nós estaremos tornando aquilo para que fomos criados, espíritos perfeitos e felizes. Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E Ele sabe das nossas reais necessidades. E não foi por outro motivo que nos enviou o seu Filho bem-amado, nosso irmão maior, o Cristo, para nos ensinar isso. As circunstâncias de sofrimento, as circunstâncias dolorosas, as adversidades com que nos vemos a braços, são fruto da nossa necessidade de crescimento, de desenvolvimento, muitas vezes da nossa insistência em não avançar, em permanecer cometendo os mesmos erros, os mesmos desatinos, de alimentarmos ainda em nós os mesmos vícios, as mesmas imperfeições. E essas são as únicas coisas que nos podem afastar da nossa almejada felicidade. É interessante que, quando os apóstolos ali enxergam naquela multidão um êxito do Cristo, né, eles ficam empolgados com aquilo. Não é verdade, a gente precisa, puxa, que coisa sensacional, esse pessoal todo aqui veio te ouvir, esse pessoal todo te seguindo. Né? Jesus não se empolgou nem um pouco com aquilo. E aproveitou a oportunidade. Vocês têm certeza mesmo que é isso?
fazer silêncio, vamos ouvir esse pessoal aí. E eles não haviam entendido. Mas assim como Jesus não demonstrou nenhuma exaltação, né, nenhuma euforia com aquele suposto êxito, ele também não aparenta nenhuma decepção com o encontro com aquela realidade. Jesus sabia exatamente para quem é que ele estava vindo. Sabia das nossas limitações, das nossas dificuldades. Mas é como se ele dissesse para os discípulos: olha, eu estou fazendo aqui esse esforço para ensinar as pessoas. Elas entenderam? Não. Mas eu estou sofrendo com isso? Não. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Deus deu liberdade para as pessoas. Não fosse assim, ele nem precisava de mim, ele obrigava as pessoas a serem boas. Ou então me mandava aqui dizer: olha, não precisa ensinar não, só faz aí um passe de mágica, um milagre aí, que nem você curou leproso, né? Que nem você fez o, o paralítico andar, né? Que nem você curou a cegueira. Então, cura essas almas aí, faz todas ficarem almas boas. Mas não é essa a ideia. Então, Jesus veio cumprir a missão dele. E ele cumpriu. Nós aprendemos imediatamente e nos tornamos bons? Não. Mas a felicidade do Cristo não depende disso. Ele vivia em harmonia com as leis de Deus. Ele fez a vontade, fez e faz a vontade de Deus. E isso lhe basta. É claro que, como Jesus nos ama, ele não é desinteressado de nós, não é frio, ele se compadece de nós. É claro que cada um de nós que melhora, que avança, que conquista a felicidade, deve trazer uma alegria para ele, mas a felicidade dele, a sua paz interior, a sua plenitude, não dependem das nossas escolhas, dependem das dele. E é isso que ele nos veio ensinar, porque nós e ele temos a mesma natureza. A diferença é que ele já chegou aonde nós ainda estamos muito distantes. Ele já atingiu a perfeição. Mas ele é um espírito criado por Deus, feito da mesma substância, se posso me utilizar desse termo, não sei se se aplica, mas feito do mesmo elemento, tem a mesma natureza. Deus deu a Jesus os mesmos elementos que depositou em cada um de nós. E Jesus aproveitou as experiências que lhe foram oferecidas para desenvolver-se e atingir a perfeição. Nós estamos tendo as nossas oportunidades agora. E Jesus, que já atingiu a perfeição, vem nos dizer como chegar lá. Então, Jesus não veio para fazer sucesso. Não veio para vencer segundo os critérios do mundo. Jesus veio nos lembrar que essa passagem é a escola, é o palco onde exercitamos as nossas habilidades e nos desenvolvemos para construirmos a nossa felicidade de espíritos. Então, nós, cada um de nós aqui reunido, tanto nós que estamos encarnados como os desencarnados, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos problemas a resolver. Nós, encarnados, então, temos que lidar com as questões da manutenção da vida material, o sustento, temos que lidar com as possibilidades de doença, tudo aquilo que a matéria nos impõe em termos de necessidades, de restrições. Estamos num mundo em que a maioria de nós ainda não se harmonizou com as leis de Deus, então um mundo onde ainda há violência, violência física, violência material. E nós vivemos aqui muito preocupados em nos preservar de todo tipo de incômodo relacionado à nossa preservação física e até mesmo à nossa vida de relação, à nossa vida moral.
Mas o Cristo vem nos dizer, olha, é justo que você procure algum conforto na sua vida, que você procure as coisas que atendem às necessidades do seu corpo, mas entenda que muitas das dificuldades, muitas das adversidades com as quais você se encontra a braços, refletem necessidades mais profundas do espírito. E sem essas adversidades, vocês talvez ficassem marcando passo um tempão aí, se distanciando da tão almejada felicidade. Então, não vamos nos impressionar demais com os problemas da carne. Não é para nós nos acomodarmos, não é isso. Surgiu um problema, estou doente, ou um parente meu está doente. É o que todo mundo faz, ir no médico, tomar remédio, fazer tratamento. Estou desempregado, fazer o que todo mundo faz, correr atrás de arrumar um outro emprego. Estou com um problema de uma ordem qualquer, então tudo bem. Mas não vamos dar a esses problemas uma importância maior do que a que eles têm, porque o nosso problema maior é esse. Estamos vivendo em harmonia com as leis de Deus? Essa é a questão mais profunda. E raramente você vê alguém sofrendo, né? E essa pessoa chega e diz, puxa, estou muito angustiado, estou muito chateado, porque eu queria ser uma pessoa melhor, mas não sou. Acontece, mas não é o mais comum. A gente vê as pessoas reclamando de outra ordem de coisas, né? A preocupação toda, a energia toda é voltada para as questões daqui, do estar aqui encarnado. Mas estar aqui não é um fim em si. Estar aqui é um meio para nós construirmos a nossa felicidade, para nós evoluirmos. E é isso que nós não podemos esquecer. Nós estamos aqui, precisamos beber a água do poço, mas não podemos esquecer da água viva que o Mestre veio nos oferecer. Porque da água do poço, só esse corpo precisa. E esse corpo é temporário. Só a água viva pode satisfazer a minha sede mais essencial, aquela que mesmo sem o corpo eu continuarei tendo, que é a sede do amor, que resume todas as leis de Deus. Então, que nós nos deixemos sensibilizar pelas palavras e pelo exemplo do Cristo, que nos deu o testemunho de que a sua felicidade consistia, aquilo que o seu alimento, aquilo que o sustenta, aquilo que o vivifica, consiste em fazer a vontade de Deus. Isso é verdade para o Cristo, isso é verdade para cada um de nós. Então, enchamos os nossos corações de coragem, de resignação, lutemos com as provas com as quais estejamos a braços, enfrentemos as nossas dificuldades, lutemos por superar as dificuldades, mas nos lembrando sempre que a única coisa que irá matar a nossa sede real e profunda é fazermos a vontade de Deus. Quando nos harmonizarmos com as leis de Deus, a nossa necessidade de sofrer, à medida que vamos nos harmonizando com as leis de Deus, a nossa necessidade de passarmos por adversidade e sofrimentos vai diminuindo.
Então, ao invés de pedir que Deus resolva os nossos problemas, resolva as circunstâncias em torno de nós, vamos pedir a Deus forças para vivenciarmos as suas leis, para nos encontrarmos com a nossa verdadeira essência, para vivermos em harmonia com a nossa verdadeira natureza. Porque nós não temos na nossa essência, Deus não nos constituiu com nenhuma imperfeição, com nenhum vício, mas com as sementes de todas as virtudes. Então é com elas que precisamos nos harmonizar, são elas que precisamos desenvolver. E o resumo de todas elas é o amor. Então, vamos procurar viver o amor a cada instante da nossa vida. E nós vivenciamos esse amor quando somos tolerantes, quando somos pacientes, quando somos indulgentes, quando diante de uma situação em que o outro encontra-se frágil, nós somos um ponto de segurança, uma mão que apoia, que ajuda a levantar, dispostos a enxergar aquilo que até mesmo o mais vil, o mais abjeto, possui de bom dentro dele. Então, exercitando isso, é que nós, primeiro, nos tornaremos menos sensíveis a isso que hoje, meu Deus, que desastre, que coisa horrível. Aí a gente olha espíritos elevados que passam por situações muito mais duras, muito mais difíceis que as nossas, e não estão aí cabisbaixo, chorando o tempo inteiro, não. Cabeça erguida, seguindo serenos. Porque não são as circunstâncias o problema, somos nós, é o nosso coração. É aquilo que nós fazemos de nós mesmos. E à medida que vamos nos fortalecendo no Evangelho, nos ensinos do Cristo, nas leis de Deus, vamos nos tornando menos frágeis diante das dificuldades da vida, até que haja em nós menos dificuldade, menos necessidade de que a vida traga tantas dificuldades. Então, todos nós temos os nossos problemas, mas mantenhamos a esperança viva, a fé num Deus justo e amoroso. Confiemos nas palavras do Cristo, que chegou lá e veio nos contar como a água viva para todos nós é fazermos a vontade de Deus. Vamos nos imbuir disso e a vida começará a parecer mais leve para nós. Os problemas de fora vão nos afetar menos quando estivermos mais voltados para o nosso desenvolvimento interior. Que o Cristo, que realizou essa caminhada completa e que se compadece de nós, que estamos ainda muito menos do que meio do caminho, que o Cristo continue nos envolvendo com seu pensamento amoroso e que nós nos coloquemos dóceis à sua influenciação superior. Então, que Deus nos abençoe a todos e que o Cristo amoroso continue trabalhando por cada um de nós. E nós, a nosso turno, façamos verdadeiros esforços por tornarmos pessoas melhores. Então, peço agora para a Verinha para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Então, vamos todos juntos, né, no pensamento, vamos elevar o pensamento, os sentimentos, vamos nos unir como irmãos que somos, amigos muito queridos, para dirigirmos a esse mestre querido de quem falava Marcelo até agora. Vamos pedir-lhe a esse coração amoroso que nos ampare e nos inspire na caminhada, que nos ajude a vencer as nossas más inclinações, que nos ensine a amar verdadeiramente os nossos semelhantes,
mesmo aqueles, Senhor, que ainda não nos compreendem, ou que não o aceitam, que nós saibamos, Senhor, compreendê-los, amá-los. É muito bom, Senhor, estarmos aqui juntos nesses dias difíceis pelos quais passamos, mas juntos, orando, vibrando por todos, em todas as partes desse planeta, nós estamos sendo úteis em seu nome, Jesus querido. E nós agradecemos por essa oportunidade bendita. Rogamos ao seu coração amoroso que envolva todas essas pessoas que estão em sofrimento, perdendo seus entes queridos. E que esses corações sofridos possam compreender, Senhor, que na realidade não estão perdendo. É uma separação que um dia vai acabar. Um dia estaremos todos juntos. Um dia estaremos já esclarecidos, caminhando no mesmo caminho que o Senhor abriu para nós, Senhor. Fazendo bem, crescendo como espíritos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nesse momento, Senhor, nós queremos pedir o seu amparo para todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, nas clínicas, nos lares, nas ruas, que todos sejam atendidos de acordo com a sua necessidade. Rogamos o seu amparo, a sua inspiração para aqueles profissionais de saúde que trabalham incansavelmente nesse período tão difícil. E rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão desencarnando, e muitos dos quais, Senhor, sem estar preparados para a nova vida que vão alcançar. Nós envolvemos todos os nossos companheiros do centro que partiram para o plano espiritual, e mais recentemente o nosso João, que se foi, que ele seja amparado, Senhor, que ele receba as nossas preces. Pedimos pela sua família, pedimos por todos que aqui ficaram, e rogamos, Senhor, ajude-nos, Mestre, inspire-nos, para que saibamos, nós mesmos, nós outros, ajudar também. E a sua paz se faça em nossos corações, alcance todos os lares, e que nós possamos, Jesus amado, onde quer que estivermos, por onde quer que formos, estar sempre agindo como verdadeiros espíritas, como cristãos dedicados. Fique conosco, Senhor, graças a Deus.